Olá pessoal, meu nome é João Vitor Barbosa Alves e o tema do nosso trabalho é Optimization of Gas Detector with the Aid of Computational Fluid Dynamics in Position of Realistic Restriction. Inicialmente aqui me apresentando, pessoal, eu sou engenheiro pesquisador no ISDB Flowtech. O ISDB Flowtech é uma spin-off do antigo Sintef Brasil, criado pelo Sintef Noruega. Eu sou aluno também de doutorado do programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da UFRJ, onde eu faço meu doutorado no Laboratório de Fluidodinâmica Computacional. Os outros autores deste trabalho são os meus orientadores de doutorado, Ricardo Medronho, Carlos André e Luiz Fernando, além do João Carneiro, que é o pesquisador líder do ISDB. Bom, agora eu vou falar um pouco do nosso problema. Na indústria de óleo e gás, nós temos riscos nas diversas operações, tanto na elevação, produção e também no refino. Esse risco se deve às altas pressões, temperaturas, reações químicas nos diversos processos existentes nessas unidades. Uma vez que as substâncias são altamente inflamáveis ou tóxicas, exemplo, hidrocarbonetos, hidrogênio, gás sulfídrico, e por isso são necessárias medidas de controle, barreiras de proteção e mitigação das consequências. Os operadores que estão na sala de controle obtêm informações muito importantes do sistema de detecção, uma vez que esse sistema está interligado com o desligamento de emergência, controles de fonte de ignição, sistema de alarme e também no sistema de combate a incêndio, a depender muitas das vezes se nós estamos em uma plataforma ou em uma refinaria ou qualquer outra unidade de processo. Uma das grandes dificuldades no posicionamento desses sensores é por conta da ausência de normas técnicas para quantificar e localizar os detectores de gás, assim como ocorre com outros dispositivos de segurança. Apenas indicam que os detectores devem ficar próximos aos equipamentos com potencial de vazamento. Se nós tivermos muitos detectores, isso implica num alto custo de instalação e altos custos de manutenção também, por conta da calibração e da manutenção preventiva. Por outro lado, com poucos detectores, nós não vamos ser capazes de identificar os vazamentos e teremos uma falsa sensação de segurança. Como desafios para posicionar os sensores, nós podemos citar que os sensores necessitam ser localizados próximos a qualquer fonte com potencial de liberação de maior quantidade de gás, mas não muito perto desses equipamentos. Os sensores devem ser localizados em áreas de acúmulo e a localização dos detectores deve considerar fácil acesso para calibração, manutenção e inspeção de segurança elétrica. Um outro grande desafio é a grande quantidade de pontos em que esses sensores podem estar, o que nos dá um problema de explosão combinatória na hora da otimização. Esse nosso estudo teve como objetivo prever o comportamento das nuvens de gás inflamáveis ou tóxicos utilizando a fluidodinâmica computacional, melhorar a eficiência de detecção de gases inflamáveis e tóxicos através de um melhor posicionamento desses detectores, indicar quantidade e posicionamento dos detectores utilizando um algoritmo heurístico e também programação linear binária. Também teve como objetivo implementar restrições que permitam soluções físicas, considerando, por exemplo, restrições de alturas e distância do costado de equipamentos, e não apenas restrições matemáticas, uma vez que muitos estudos de dispersão acabam indicando certas posições de detectores que, na prática, não dá para ser construído ou eles irão impactar na manutenção ou na instalação desses sensores. Muitas das vezes o que vemos na prática é se esses sensores estiverem sendo indicados em posições não possíveis de instalação, o que é feito é que esses detectores são realocados para posições mais próximas e, algumas das vezes, sem o contato com os engenheiros que fizeram o projeto de detecção. Para isso, para montar os nossos cenários, entre outros, nós elencamos aqui os principais fatores, os principais parâmetros para a configuração da simulação. Os pontos de vazamento podem ser determinados através de uma análise preliminar de risco. Diferentes direções de vazamento. Então, a depender se esse vazamento acontece no flange, em que nós temos um plano de direção para esses vazamentos, ou quando nós temos ainda uma indefinição desse posicionamento e podemos usar aqui
por exemplo, 6 direções para esse equipamento. Dados meteorológicos para termos as velocidades, frequências de ventos e principais direções. Dos dados de processo, nós precisamos da composição do gás, condições de operação do equipamento que estiver ocorrendo vazamento. Além disso, é importante levantar o tamanho dos furos e também a taxa de liberação. Isso tudo é possível obter através dos dados de processo, alguns cálculos e também alguns levantamentos de probabilidade de vazamento. Para esse estudo, foi utilizado um estudo de dispersão de gás simplificado, onde a nossa maquete, a nossa geometria, contém os equipamentos e principais construções, ainda sem as tubulações de interligação. O programa de CFD utilizado foi o ANSYS CFX. Foram utilizadas 8 direções de vento, 6 direções de vazamento, gerando assim 64 furos em 16 equipamentos, o que totalizou 512 simulações. Aqui nós temos um mapa de todos os casos que foram montados, todos os equipamentos, todas as direções de vento e todas as direções de vazamento. Alguns desses cenários foram descartados por gerar plumas ou para o alto ou para fora da unidade. Como nosso objetivo nesse estudo foi demonstrar a aplicação da metodologia e, para facilitar o entendimento e reduzir com isso o número de plumas a ser analisados, foram selecionados 2 equipamentos, 2 direções de vento e 8 direções de vento para compor os nossos casos, gerando assim 32 simulações. Agora nós vamos ver a influência de algumas variáveis na otimização. Primeiro de tudo, nós temos que definir a posição e a quantidade ótima dos detectores através de alguma metodologia. Aqui vão ser apresentados 2, um método heurístico e a programação linear inteira binária. Para o posicionamento heurístico, nós vamos posicionar os detectores seguindo algumas regras. Realizar um ranqueamento entre todos os detectores da matriz de detecção inicial com algum critério. Esse critério pode ser o tempo, a redução da probabilidade daquele evento, maximização da cobertura. Realização do ranqueamento removendo os casos já detectados pela etapa anterior. Criação de alguns critérios de desempate, que podem ser detector que alarma mais casos, ou que tenha maior redundância, ou detector que alarma mais rápido, sendo eles uma menor distância para casos estacionários ou um menor tempo de detecção para casos transientes. O outro método utilizado foi a programação linear inteira binária, porque nós estamos fazendo uma otimização em que o nosso objetivo é detectar ou não o caso. Se nós estivermos trabalhando com funções objetivos contínuas, por exemplo, probabilidade, concentração, tempo de detecção, aí teremos que utilizar um outro método muito similar, que é a programação linear inteira mista. A função objetivo que foi escolhido para esse trabalho foi a identificação dos casos. Para isso, nós temos uma função de minimização do número de detectores e com essa metodologia podemos atribuir algumas restrições de desigualdade ou restrições de igualdade. Agora nós vamos ver a influência da distância entre os detectores na matriz de detecção inicial. A matriz de detecção inicial é uma região no espaço em que nós incluímos diversos detectores com diferentes espaçamentos. A ideia é que esses detectores da matriz de detecção inicial vão ser as possíveis posições em que os detectores serão avaliados. Então nós temos um exemplo aqui de um corte lateral com um espaçamento de 5 metros entre os sensores, de 3 metros, de 1 metro e agora também de meio metro. Além disso, uma outra questão avaliada em relação à matriz de detecção inicial foi a matriz completa ou a matriz reduzida. Como vimos anteriormente, aqui nós temos a matriz de detecção inicial, dita completa, porque ela tem todos os pontos como nós apresentamos anteriormente. Agora, nós temos a matriz reduzida. Esse é um ponto muito importante desse trabalho, em que foi definido condições realísticas, envolvendo algumas definições de instalação. Nós temos aqui na matriz reduzida a definição da altura mínima do solo e a altura máxima em relação ao solo em que o detector pode ser instalado. Além disso, foi atribuído uma distância máxima do costado das estruturas e dos equipamentos na região.
Com isso, os detectores que estão fora dessas duas restrições foram eliminados da matriz inicial. E essa matriz inicial ganhou o nome agora de matriz reduzida. Essas restrições são importantes para evitar problema na hora da instalação no campo. Se nós repararmos na figura esquerda, se nós pegarmos aqui o extremo esquerdo no ponto mais alto, esse detector ele pode ser um ponto ótimo. Entretanto, teria que ser construído um poste estaiado para fixação desse sensor. Por conta disso, a ideia por trás da matriz reduzida é permitir apenas locais fisicamente possíveis de instalação. Agora nós vamos ver a influência da concentração de interesse. Diversos estudos, autores e normas indicam alguns níveis de alarme baixo e alto para os detectores. Para esse trabalho foram definidos 2 níveis de alarme, utilizando como referência o que é adotado nas refinarias da Petrobras. Esses níveis foram obtidos do trabalho de Gomes. Agora nós vamos ver em relação à restrição do ponto de detecção. À medida que a gente diminui muito o espaçamento entre os detectores na matriz de detecção inicial, nossos detectores passam a poder ficar muito próximo do ponto de vazamento. Nós temos uma incerteza em relação a onde de fato esse ponto de vazamento vai ocorrer. Se posicionarmos o sensor muito próximo a ele e esse vazamento ocorrer para uma outra direção, num outro ângulo, esse detector que está muito perto poderá ser incapaz de detectar aquele vazamento. Por conta disso, foi testado também a utilização de um raio de exclusão de detectores da matriz inicial. Se essa restrição estiver ativa, nós iremos eliminar os sensores próximos a um certo raio de distância desse ponto. Agora nós vamos ver alguns resultados. Aqui nessa figura, nós vemos a influência da direção de vento do nosso caso. Quando nós temos vazamentos para baixo, esses vazamentos perdem velocidade por ter se chocado ou em um equipamento ou no solo. Com isso, ele perde quantidade de movimento e agora a nuvem pode ser facilmente direcionada para a velocidade do vento. Com isso, vazamentos para baixo são altamente influenciados pela direção de vento. Em relação à direção do jato, nós vemos que quando os jatos não são direcionados para o solo, ou o equipamento em que a pluma vai se chocar está distante, o vento tem dificuldade de mudar a direção dessa pluma. É possível verificar nessa figura também os 2 níveis de alarme. Então nós temos a pluma em azul para concentração de 20% e a pluma em vermelho para concentração de 60%. E por isso nós vemos que as plumas mais diluídas têm um alcance mais longo e as plumas mais concentradas tendem a ficar mais próximo dos equipamentos. Além da avaliação das plumas, foram feitas algumas avaliações em relação à otimização, em que foram incluídos os 2 otimizadores, heurístico e a programação linear inteira binária. Se a matriz de detecção inicial ela é completa ou reduzida, o nível de detecção, se é 20% ou 60%, espaçamento entre os pontos iniciais de meio, 1 metro, 3 metros e 5 metros, se tem restrição de pontos próximo ao vazamento, e nas 2 últimas colunas nós temos o número de detectores e também o número de casos não detectados. Nós temos em um dos extremos que o menor número de detectores obtido foram 3, e no outro extremo nós temos alguns casos com 10 ou 11 detectores, alguns deles detectando todas as plumas e outros sem conseguir a máxima cobertura. Através dessa tabela e desse gráfico resumido, nós podemos chegar a algumas observações. Todos os casos em que a otimização foi feita considerando a condição de alarme com 20% do limite inferior de flamabilidade foram detectados. Contudo, para os casos com nível de alarme de 60%, 75% dos casos de otimização detectaram todos os vazamentos. Quanto maior for a percentagem do limite inferior, menores serão as plumas e, necessariamente, maior será a dificuldade de detecção. Por conta disso, 2 consequências podem ser observadas: um aumento dos casos não detectados ou um aumento do número de detectores para cobrir todos os casos. Todos os casos contendo 5 metros de espaçamento e 60% de concentração não foram alcançados 100% de cobertura,
uma vez que houve uma diminuição do tamanho da nuvem e um aumento do espaçamento entre os detectores. Em relação ao espaçamento, quando a distância entre os detectores foi de 0,5 ou de 1 metro, todos os cenários de otimização foram detectados, independente dos outros parâmetros de otimização. Dessa forma, pessoal, agora nós temos aqui um outro gráfico. Nesse gráfico nós temos os 32 casos simulados e quantos detectores são capazes de detectar esses casos na matriz de detecção inicial, ou seja, ainda antes de ocorrer qualquer otimização. Nós podemos perceber que para o nível de alarme de 60%, nós temos 6 casos incapazes de serem detectados, já desde a matriz inicial. Então não importa o quão bom será o nosso algoritmo de otimização, uma vez que, desde o início, esses casos já demonstram essa deficiência. Quanto à matriz de detecção inicial, a diferença entre a versão completa e a reduzida só foi notada para as condições que tinham 60% de concentração do LI, com espaçamentos de 3 e 5 metros. Agora nós vamos ver o impacto da restrição. Para esse caso, nós temos o otimizador heurístico, a matriz de detecção inicial completa, o limite inferior de inflamabilidade como 60, o espaçamento como 0,5 metros. Com isso, nós obtivemos 3 detectores e nenhum caso não detectado. Nós vamos comparar a versão com restrição e sem restrição. Podemos verificar aqui que um dos detectores está bem posicionado abaixo do compressor, bem no ponto de vazamento. Com isso, agora nós vamos ver que se aplicarmos a restrição, agora nós não temos mais um ponto localizado perto da fonte de vazamento. E mesmo assim, conseguimos chegar ao número mínimo de 3 detectores. Bom, agora com a restrição desligada, nós vemos que o otimizador heurístico e a programação linear inteira binária chegaram também ao mesmo valor mínimo. Mas é importante destacar que, embora tenhamos o mesmo número de detectores, a coordenada deles foi diferente. Isso nos permite perceber que nós temos diversas soluções para esse problema. Se olharmos toda a matriz, nós perceberemos que poucos casos nós obtivemos valores diferentes obtidos com o método heurístico em relação à programação linear inteira binária. E nós vamos observar agora com mais detalhes a comparação desses dois casos. Aqui nós temos os 6 detectores previstos pelo método heurístico e abaixo os 5 detectores previstos pela programação linear. Nessa tabela nós temos a coordenada dos detectores, o número de casos que cada detector é capaz de alarmar e quais são esses casos. Agora, invertendo a forma de visualização, pegando os detectores que são capazes de alarmar cada caso, nós vemos que o algoritmo heurístico foi capaz de selecionar detectores com redundância para a grande maioria dos casos. Já a programação linear, nós temos muitos casos com apenas um detector. Em termos de segurança, com o custo de um detector a mais, nós passamos de 25% de redundância para 69%. Agora nós vamos a algumas conclusões. A utilização de CFD e otimização se mostraram ferramentas úteis para melhorar a eficiência de detecção de vazamentos. Os métodos heurístico e a programação linear inteira binária conseguiram detectar 100% dos casos com 3 detectores cada. O método heurístico necessitou de mais detectores para alguns casos, porém o fez com mais redundância de detecção. Quando a distância entre os detectores foi menor ou igual a 1, todos os cenários de otimização detectaram todos os casos de vazamento, independente dos demais parâmetros utilizados nos testes de otimização. A imposição de uma distância mínima do ponto de vazamento e a distância máxima dos detectores em relação ao solo e equipamentos não afetou o número ótimo final. Observamos também que quanto menor o espaçamento da matriz inicial, maior é a chance de termos detectores próximos ao ponto de vazamento. Por conta disso, a restrição de proximidade ao vazamento se mostrou viável.
Eu encerro aqui a apresentação e agradeço a todos por nos ouvir. Obrigado.